Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É exatamente aí que nós temos o nome do livro. A palavra Gênesis é princípio, e a primeira, ou uma das primeiras palavras que aparecem é no princípio, no início. Esse princípio é um princípio que Deus na eternidade, a Bíblia não diz de onde ele saiu, a Bíblia não diz de onde ele veio, a Bíblia não diz como ele chegou, mas a Bíblia diz que esse Deus soberano, esse Deus eterno, esse Deus onipotente, esse Deus maravilhoso, no princípio, ele criou os céus e a terra. Ele criou. Gênesis começa, portanto, assim, no princípio, né? Do hebraico bereshit, do grego arquê, da onde você tem a palavra arqueologia, arqueólogo, arquê, que vem do grego princípio. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse livro mostra o início de todas as coisas. Esse livro mostra a criação de Deus, a entrada do pecado, a decadência da humanidade. Esse livro, irmãos, mostra tanto a decadência da humanidade que ele começa com Deus e ele termina num caixão. Ele começa dentro de um jardim e ele termina dentro de um cemitério. Veja você comigo, capítulo 1, versículo 1 nós já lemos, agora capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2 e 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, o pôs ali o homem que tinha formado. Então, esse livro começa falando de Deus. No princípio Deus criou, no princípio Deus pôs um jardim. Agora, tem 50 capítulos, veja o último capítulo e o último versículo. Se a gente lê o primeiro versículo, vamos ler o último, Gênesis 50, versículo 26. Gênesis 50, versículo 26. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram, aonde, irmãos? Num caixão no Egito, percebe? Ele começou falando de Deus, e ele termina falando de caixão. Ele começou falando de um jardim e termina falando de um cemitério. Por que eu levo vocês a pensar sobre isso? Porque Gênesis, ele mostra a decadência do pecado. A decadência do pecado. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, mas o povo antigamente vivia demais. O povo vivia muito. Era tantos anos que eles viviam. Nós, pastor, com 80, 90, já estamos, já viramos a Boa Esperança lá faz há muito tempo. Pois é, o pecado, eu não vou ler os textos com vocês, eu tenho na minha frente aqui as referências, eu não vou ter tempo para isso, mas só para você ter uma ideia, irmãos, Adão viveu 930 anos, né? Gênesis 5 e 5, eu não vou citar as referências. Sete, o filho dele, 912, Enos, 905, daí vamos para Noé. Noé viveu 950 anos. O filho dele, Sem, viveu 600. Terá viveu 205. Abraão, 175. Jacó, 147. José, 110. Então, o primeiro homem da Bíblia, ou melhor, em Gênesis, ele vai falecer com 930. José vai falecer com 110. Isso está falando da decadência moral. O pecado, ele impregnou até na nossa saúde, irmãos. Então Gênesis mostra, Deus terminando num caixão, começa com o jardim, termina num cemitério, e começa com o homem de 930 e termina com o homem de 110. E o que o salmista vai dizer lá no Salmo 90? A duração da nossa vida é de 70, não é? 70 a 80 anos. E o que passar disso? Câncer é enfado. Pastor Padilha, com 88, ele me falava, rapaz, eu já estou dando prejuízo para o INSS faz tempo. Ele já era aposentado, já fazia uns 30 anos já, ele aposentou cedo, com 50, faleceu aos 88. Então, o livro de Gênesis, ele mostra essa decadência, assim, do pecado, por conta do pecado. Mas o livro de Gênesis é uma bênção e é uma riqueza para nós. Porque se ele mostra o pecado, ele mostra a esperança para vencer o pecado. E essa esperança é Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é maravilhoso. Bom, de forma didática, irmãos, eu não li isso num livro,
Mas de forma didática eu escolhi 7 personagens que vão perpassar todo esse livro. Então os 7 personagens são Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Repito, Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Esses 7 personagens, claro que tem mulheres também, eu estou citando os homens aqui, mas não é machismo da minha parte. O fato é que esses patriarcas, eles perpassam os 50 capítulos de Gênesis. E você precisa ler Gênesis inteiro, você precisa mergulhar nesse livro maravilhoso, porque esse é um livro tremendo. Então o primeiro personagem que eu escolho é Adão, a coroa da criação de Deus. Veja que Deus criou os céus e a terra em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E essa criação de Deus, ela aconteceu durante 6 dias. Deus fez todas as coisas em 6 dias, está em Gênesis 1. No primeiro dia, Deus fez a luz, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus fez os céus e fez a água e separação de águas. No terceiro dia, Deus fez a terra e os mares, a junção das águas, a vegetação. No quarto dia, Deus fez o sol, a lua, as estrelas, para governar dia e noite e marcar as estações e dias do ano. No quinto dia, Deus fez os peixes e os pássaros para encher as águas e os céus. Os peixes encheram as águas e os pássaros os céus. E no sexto dia, Deus fez os animais para encher a terra. E também no sexto dia Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Perceba na sua Bíblia, se ela estiver aberta ou se você for acompanhar no Data Show, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. Capítulo 1, versículo 6. E disse Deus, haja expansão. Versículo 9, ajuntem-se as águas. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra. Versículo 14, e disse Deus, haja. Versículo 20, e disse Deus, produza. E versículo 22, e Deus abençoou e disse, frutifique, multiplique. Irmãos, Deus começa falando sobre crescimento na Bíblia. Deus abre a sua boca pela primeira vez na história bíblica para dizer, haja, produza, cresça, bendito é o Senhor. Irmãos, se esse Deus que tem poder através da sua boca de fazer surgir todas as coisas, você acha que Ele não pode trazer uma palavra para resolver esse problema que você está enfrentando? Esse, como diz um hino, que não sei se as irmãs cantam, jovens, esse problema para teu Deus é nada, meu irmão. Esse Deus da Bíblia é o Deus que você veio adorar nessa noite. Você pode dizer amém por isso? E Deus, então Ele faz todas as coisas, e o capítulo 2, versículo 7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós não viemos de uma explosão, de um Big Bang, nem somos descendência dos animais, dos macacos. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós viemos das mãos do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Por isso que Isaías diz, eis que nas palmas das minhas mãos eu tenho escrito você. E é por isso que Apocalipse diz que as 7 estrelas, que são os 7 pastores, estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós fomos feitos pelo Senhor, mas Adão estava ali, irmãos, e eu imagino que os animais todos já estavam feitos pela palavra de Deus, e todos ali, os casais, não é? E Adão estava só, e no capítulo 2, versículo 18, pela primeira vez na história, Deus vai dizer que alguma coisa não é boa, porque tudo que Deus fez, o texto diz, e Deus viu que era bom. Veja, primeiro capítulo 1 e 31 de Gênesis, 1 e 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e era o que, irmãos? Na minha Bíblia não diz só bom, não, era muito bom, era muito bom. Agora no capítulo 2, 18, pela primeira vez o Senhor diz, não é bom. O que é que não é bom? Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu vou fazer uma adjutora, eu vou fazer uma companheira que esteja diante dele. Então Adão
coloca no versículo 20 o nome em todos os animais, e depois Deus faz a mulher. Se ele deixasse a mulher antes para fazer animal, irmão do céu, as irmãs iam dar a opinião, o coelho ia chamar gato, o lebre ia chamar onça, ia ser um negócio. Então Deus falou, vamos esperar, tu bota o nome nessa turma, aí nós vamos fazer a mulher. Deixa esse negócio para a gente fazer depois, a coroa da criação, não é, irmãos? Então, o homem é, na verdade, um rabisco desse desenho de Deus, e as mulheres é o desenho perfeito que Deus fez. Glória a Deus. Amém, irmãs? Vocês não gostaram do que eu falei? Não vou falar mais, nunca mais. Mas Deus vai fazer a mulher da costela. Veja, o texto diz, versículo 21, então o Senhor Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, ele se adormece e toma uma de suas costelas, e da costela, versículo 22, Deus forma a mulher e traz para Adão. Aqui nós temos então, irmãos, esse homem chamado Adão, sua esposa chamada Eva, eles fazem parte dessa história como o primeiro casal. Esse casal estava no jardim. Ele não estava lá para dominar a terra no sentido de ferir a terra, mas para cultivar a terra, para cuidar da terra. Mas lá no jardim, irmãos, como já disse aqui o irmão Jaciel, quando a gente tenta fazer as coisas para Deus, parece que o inimigo fica furioso, é verdade. Lá no jardim, Satanás estava furioso e Satanás os enganou, eles foram enganados por Satanás. O capítulo 3 conta essa história, e ao serem enganados por Satanás, eles são expulsos daquele jardim, eles são expulsos. Veja aqui o versículo 23 do capítulo 3 diz, e o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, eles foram expulsos da presença. Deus passeava pelo jardim toda a tarde, Deus caminhava com eles, Deus tinha comunhão com eles, mas eles pecaram. Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, irmãos. Nós temos que pedir graça para o Senhor. Se algum dia você acordar assim, parece que você está meio longe de Deus. Se algum dia você vem um culto, não sente nada, vem dois, irmão, no terceiro, eu já no primeiro, eu já fico incomodado, eu procuro lutar comigo mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não me deixa me esfriar na fé, não me deixa que o pecado me afaste do Senhor. E assim Adão e Eva foram expulsos dali. E ao serem expulsos dali, irmãos, eles sofreram consequências gravíssimas, não é? Vai acontecer o primeiro homicídio da história. O capítulo 4 nos vai dizer que Caim tira a vida do seu próprio irmão Abel, não é? O primeiro caso ali de inveja, ele fica com raiva porque Deus não aceitou a oferta dele. E o texto diz no capítulo 4, versículo 5, para Caim a sua oferta Deus não atentou. Irou-se Caim e descaiu-lhe o semblante. O nosso semblante diz muito sobre o que está acontecendo com a gente. Quando a gente está meio baqueado assim, aparece logo no semblante. Caim estava arrasado, estava baqueado, e o seu semblante estava caído, e ele convida o seu irmão para ir ao campo, provavelmente para a lavoura, e o texto diz que ali ele tira a vida do seu irmão. A história de Adão é uma história assim difícil, porque você está dentro de um jardim e agora você não está mais, não é? Paulo Baruch canta, que saudade de voltar ao jardim da inocência. Adão com certeza chorou amargamente, irmãos, pelo fato de estar longe de Deus. E se nessa quarta-feira tem alguém aqui nesta noite, ou alguém em casa, que enquanto eu estou pregando esteja pensando, eu estou nessa situação, eu estou longe de Deus, a esperança para você, o Espírito Santo está te dizendo esta noite, confesse os seus pecados, aproxime-se do Senhor, chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós, diz a palavra do Senhor. Agora a situação está difícil, e eles estão fora do jardim, e nós vamos para o nosso segundo personagem, o seu nome é Enoque, capítulo 5, versículo 18, veja comigo na sua Bíblia, capítulo 5, 18, viveu Jared 162 anos e gerou quem, irmãos? Enoque, e ele viveu Jared, depois gerou Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas, e foram os dias dele 962 anos e morreu. Veja o versículo 21, e viveu Enoque 65 anos, e o que aconteceu? Gerou Metusalém. Ele não andava com Deus, me parece, irmãos, até aí, parece que ele não andava.
Ele viveu 65 anos, como muita gente vive por viver, não tem experiência com Deus, e aí ele vai gerar um filho. Eu não sei o que aconteceu nessa gestação da esposa dele, mas algo mudou. Versículo 22, e andou Enoque com Deus depois que gerou o filho. Depois que ele gera esse filho, ele começa a andar com Deus. Eu não sei o que Deus vai gerar na tua história, mas Deus vai gerar algo novo na tua vida, e você vai começar a querer se aproximar mais do Senhor. Você vai ter desejo de orar, você vai ter desejo de cantar, você vai ter desejo de adorar, porque o Senhor é o Deus que está falando conosco. Se Enoque andou com Deus, eu e você também poderemos andar com Deus. Você crê nisso, irmãos? Amém? Veja o versículo 23. Foram os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus. Minha avó dizia: meu filho, me diga com quem você anda, eu vou dizer quem você é. Se perguntasse para Enoque, ô Enoque, diga-me com quem você anda para eu dizer quem você é, ele diria: eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Eu acordo com Deus, eu almoço com Deus, tomo café com Deus, eu janto com Deus, vou me deitar na presença de Deus, eu me levanto e falo com Deus. Enoque andou com Deus, mas Enoque não só andou, irmãos, Enoque foi amigo. Jesus disse: eu não quero chamar ninguém de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu quero chamar vocês de amigo, porque tudo que o Pai me falou eu vou dar a conhecer a vocês. Nós não somos empregados de Deus, nós não somos escravos de Deus nesse sentido, nós não somos servos, nós somos amigos do Senhor. Olha que lindo, irmãos. Você já pensou você ser amigo do Criador dos céus e da terra? Você ser amigo de Jesus, que tem poder sobre todas as coisas. Esse foi Enoque, o homem que não foi influenciado pelo pecado, consagrado, e andou com Deus 300 anos. Imagina, irmãos, um crente aqui de Regente Feijó, você perguntar para ele: irmão, faz quanto tempo que você é crente? Irmão, desde 1724, graças a Deus. Passou 1824, 1924, 2024, eu estou firme com Jesus. Que coisa linda. São crentes, irmãos, raízes na casa de Deus, crentes que firmam os seus passos na presença do Senhor. Esse foi Enoque. Se Enoque andou com Deus, você também pode andar com Deus. Amém? O Adão que andou com Deus dentro do jardim, viu Enoque andar com Deus fora do jardim. Talvez ele nunca imaginava que alguém andaria com Deus fora do jardim do Éden, mas Enoque andou. Não importa, pastor, Adão andou com Deus no jardim, porque lá tudo era Deus, a família dele toda crente, na minha casa só eu sou crente. Não, Enoque andou com Deus fora do jardim. Você não precisa dar desculpas para você não andar com Deus. Quem tem que andar com Deus não é o seu marido, a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu avô, seu neto. Quem tem que andar com Deus é você. E quando você decide andar com Deus, a tua história começa a ser transformada. Quem entende isso, diga amém. Situação difícil, situação terrível naquele período. E agora nós vamos para o nosso terceiro personagem, versículo 28 do capítulo 5. E viveu Lameque 180 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará sobre as nossas obras e o trabalho das nossas mãos. O Noé, ele foi na verdade um consolo. A palavra Noé significa repouso, consolo. Quando o seu pai o gerou, ele disse: esse menino, ele vai ser o nosso consolo, ele vai ser o nosso repouso. Era uma profecia para ele, irmãos. Ele se tornou um homem de Deus para fazer a diferença no seu tempo. Ô pastor, o senhor falou que Enoque andou com Deus, mas me mostra outro na Bíblia que andou com Deus. O bisneto dele, Noé. Eu te provo, irmãos. Capítulo 6, versículo de número 9. Vamos ler comigo capítulo 6 e 9, vamos lá? Leia em voz alta. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas. Noé andava
com Deus. A minha geração também vai andar com Deus. Os teus filhos vão andar com Deus, os teus netos vão andar com Deus. Se Jesus não voltar, os teus bisnetos vão andar com Deus, porque o Deus geracional está dizendo: eu não vou abençoar só você, eu vou abençoar toda a sua geração. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E esse homem, Deus revelou para ele: Noé, olha, capítulo 6, versículo 3, o meu espírito não vai ficar mais na terra. A terra está corrompida, capítulo 6, versículo 11, está tudo corrompido, muita violência, e eu vou recomeçar, Noé, e vou recomeçar com você. Você vai ser o instrumento que eu vou utilizar para o recomeço. Olha que coisa tremenda que Deus faz, irmãos. Coisas que estão totalmente fora do lugar, bagunçadas, e que você olha e diz: não tem jeito. Deus está dizendo: eu levanto você para recomeçar através de você. De você. Famílias que às vezes o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, ou é alcoólatra, e o filho diz assim: o meu destino é também ser um alcoólatra. Não, Deus pode fazer de você um Noé e recomeçar através de você, e através de você Ele começar coisas novas na futura geração. Veja, irmãos, que Deus disse para ele que ia chover, nunca tinha chovido, mas ele obedeceu. Deus disse: faça uma arca, coloque a sua família, coloque os animais nessa arca, porque vai vir o dilúvio, vai chover, e eu vou mandar que esse dilúvio destrua toda a terra. Capítulo 7, versículo 12. E houve chuva sobre a terra, quantos dias, irmãos? 40 dias e 40 noites. A gente, irmãos, uma chuva bem forte, de 40 minutos já assusta todo mundo e já traz prejuízo. Você imagina 40 dias e 40 noites, uma chuva torrencial, uma chuva muito forte. Agora, o Noé, a gente leu que ele era justo, a gente leu que ele andava com Deus, a gente acabou de ler que ele era um homem reto. Então Deus sabia, irmãos, que a hora que ele escutasse os gritos do povo lá fora, ele não ia aguentar, ele ia abrir a porta da água: entra todo mundo para cá. Mas Deus queria julgar. O capítulo 7, versículo 16 de Gênesis diz: os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus tinha ordenado. E o que diz o texto? E o Senhor fechou a porta por fora. Tem hora que Deus fecha a porta por fora, porque Deus quer exercer o juízo santo dele e justo dele sobre algumas pessoas, sobre algumas situações. E Deus disse: eu vou fechar a porta por fora, porque a Bíblia diz que a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Ninguém fecha. Esse homem foi um grande homem de Deus, não é? No final ali da vida dele, ou depois que ele sai, infelizmente ele cometeu ali um deslize. Capítulo 9, versículo 20 de Gênesis, diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra. E o que ele faz, irmãos? Ele planta uma vinha. Mas depois o que acontece? Ele bebeu, versículo 21, e bebeu do vinho, embebedou, e descobriu-se no meio da sua casa. Ele plantou a vinha, e ele mesmo embebedou com a própria vinha. Ele mesmo. Qual é a lição que nós temos nessa quarta-feira? Cuidado para você não embebedar com o seu cargo, para você não embebedar com a sua credencial, para você não se embebedar com a sua função. Essa vinha foi Deus que te deu, mas se você não cuidar bem dela e não tiver humildade, você vai se embebedar e vai se estragar. Então, irmãos, Deus sabe para quem Ele dá algumas coisas, porque tem gente que Deus não pode nem dar algumas coisas, porque se der ele se embebeda, ele se estraga, ele acha que é ele acha que o que está acontecendo é porque ele é bom. Não, a honra e glória é para o Senhor. Se Deus te deu uma vinha, desfruta dela, mas cuidado para não se embebedar com ela. Amém, irmãos, por isso? O negócio é pesado, mas está na palavra. Vamos participando daquilo que Deus tem. Um quarto personagem que vai tomar boa parte da Bíblia é o nosso pai Abraão. Eu sei, irmãos, que o nome dele era Abrão e depois Deus muda para Abraão, mas permitam-me já dizer Abraão para ele, para depois não ter que falar Abraão depois. E ele começou a ser chamado, porque Abrão no hebraico é pai.
Abraão é pai de multidões, Deus que mudou o nome dele. Sarai é mãe, mas Sara é mãe de multidões. Deus disse para ela que do ventre dela, Deus ia fazer com que se gerassem reis. Olha que coisa interessante. Então, ele aparece em Gênesis 12. Abraão começa em Gênesis 12, versículo 1. No capítulo 11, a turma quer chegar a Deus através de uma torre, a Torre de Babel. A palavra Babel é confusão. Por isso que você tem a palavra Babilônia, que vem de Babel, confusão. E eles querem construir uma torre para que pudessem chegar a Deus por meios humanos. No capítulo 11, Deus desce, confunde a língua deles e a construção para. Por quê? Porque misturou tudo, pedia cimento, vinha cal, pedia ferro, vinha areia, o negócio ficou tão bagunçado, cada um foi para o seu canto e Deus espalhou aquelas pessoas para as nações. E no capítulo 12, Deus nos mostra, não adianta meios humanos para se aproximar de mim, você só pode chegar a mim pela fé. E Abraão foi o pai da fé, e ele se aproximou do Deus Todo-Poderoso. A história dele vai começar em Gênesis 12, né? No 11 já, mas no Gênesis 12, Deus chamando Abraão. Então a história dele se resume, Gênesis 12, a chamada dele. Ainda no capítulo 12, a sua descida precipitada para o Egito. No capítulo 13, a figura do seu sobrinho Ló, não é? Sobrinho uma bênção, mas sobrinho Ló, misericórdia, irmão, não é brincadeira não, né? Se você tem sobrinho, cuida bem dele, sobrinho é bênção. Mas o tal do Ló, irmãos, ele escolhia as coisas por conta própria, ele olhava segundo a vista dele, e olha, irmãos, o capítulo 13, versículo 14 vai dizer: e o Senhor falou com Abraão depois que Ló se apartou dele. Irmão, tem gente que se fica perto da gente, nem Deus fala com a gente. Deus me perdoe. Não, Ló teve que se apartar para Deus falar. Eu, hein? Que não seja assim conosco. Mas esse Ló, ele foi o sobrinho e Abraão foi muito leal a ele, porque o ajudou. O capítulo 14, ele vai resgatar a Ló de um cativeiro. No capítulo 14, ele conhece Melquisedeque. No capítulo 15, Deus lhe faz promessas. No capítulo 16, nasce o seu filho, de um relacionamento que não era a propósito de Deus, porque ele teria um filho com Sara, mas na cultura daquela época, né, não estou defendendo, mas era comum a chamada barriga de aluguel e tal, e ela falou assim: como eu não posso te dar um filho, então você vai ter um filho com Agar. E ele teve esse filho com Agar, que foi Ismael, mas vocês sabem da história, a situação ficou muito difícil para eles. No capítulo 17, Deus muda o nome deles dois. No capítulo 18, Deus renova as suas promessas, e eu deixo para você Gênesis 18 e 14, para quem veio buscar uma resposta essa noite. A primeira parte, Gênesis 18 e 14, e a pergunta é: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E eu te respondo nesse púlpito: não existe nada difícil para o teu Deus. Aquilo que está difícil para você, não é difícil para o Deus que você serve. Você crê nisso? Diga amém. No capítulo de número 19, é Ló que recebe os anjos na sua casa. Deus os tira de Sodoma e Gomorra, porque Deus queria fazer chover, né, fogo e enxofre. No capítulo 19 e 26, a mulher de Ló olha para trás, e nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar para Jesus. No capítulo 20, Abraão nega que Sara é sua mulher, e no capítulo 21, finalmente nasce Isaac. Isaac nasce no capítulo 21, mas Deus pede Isaac no capítulo 22. Preste bem atenção nisso, irmãos, porque em Gênesis 12, Abraão sacrifica o seu passado para servir a Deus. Em Gênesis 22, Abraão sacrifica o seu futuro para servir a Deus. Em Gênesis 12, ele sai da terra, da parentela, ele sacrifica todo o seu passado para viver a vontade de Deus. Mas em Gênesis 22, o único filho, a esperança do futuro, ele está disposto a sacrificar também. Será que nós nessa noite estamos prontos para sacrificar o nosso passado e o nosso futuro para viver com Deus no nosso presente, irmãos? Olha que lição que Abraão nos dá. Mas ele vai com seu filho. O seu filho está perguntando onde está o cordeiro, e Abraão responde para ele: filho, o cordeiro Deus proverá.
E quando ele estende a mão, em Gênesis 22:10, e pega na sua mão o cutelo para imolar o seu filho, versículo 11 diz que o anjo do Senhor brada e diz: Abraão, Abraão, e ele diz: eis-me aqui, não estenda as tuas mãos sobre o moço, não faça nada, agora eu sei que você temes a Deus, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Oh, irmãos amados, queridos, o Senhor nos chama a atenção esta noite para esta verdade. Nós estamos dispostos a sacrificar tudo para ficar com Jesus. Nós estamos dispostos a sacrificar o passado e o futuro para abraçar o Evangelho. Que assim Deus nos dê essa graça e que a boa mão de Deus venha com providência sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo 25, versículo 7, diz a Bíblia: esses são os dias de Abraão, que viveu 175 anos. 175 anos. E aí nós vamos para um quinto personagem, que é o seu filho Isaque. Isaque, irmãos, ele era um moço ainda. O capítulo 24 de Gênesis, ele é um capítulo assim que você tem que ler com calma, porque ele é tão lindo, tão romântico, ele é tão bonito, que vai falar sobre o casamento de Isaque e Rebeca, não é? Isaque, a filha dizendo para a mãe, né, um adolescente dizendo para a mãe dela: mãe, eu estou falando em casamento, a senhora não aceita que eu case, a senhora não está lendo a Bíblia não, mãe, que Rebeca casou com Isaque? Aí ela falou: minha filha, Isaque era crente, bonito e rico. Se tu achar um desses na rua, casa amanhã. Mas do contrário, espera. Você não acha Isaque toda hora por aí também. Não acha, não. Mas o Isaque era um grande moço, um homem de Deus. E agora, esse encontro entre ele e entre Rebeca é algo muito precioso, que obviamente nós não vamos nos ater, mas eu só estou colocando um aperitivo na sua alma, para você ler o capítulo 24 de Gênesis, e com certeza nós lemos sempre com lágrimas nos olhos. Ele vai orar a Deus. Veja que ele tem 40 anos, Gênesis 25, versículo 20, ele tem 40 anos quando ele se casa. Isaque era da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, que tomou por sua mulher. Versículo 21, Isaque orou insistentemente ao Senhor. Quanto tempo durou essa oração de Isaque para ele ser pai, irmão? Você sabe? Quanto tempo durou essa oração? 20 anos. Vai comigo em Gênesis 25, versículo 26. E depois saiu seu irmão agarrado ao seu calcanhar, Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de quanto, irmãos? 60 anos quando os gerou. No versículo 20 ele tem 40 quando começa a orar para sua esposa, que era estéril, gerar filhos. E no versículo 26 ele tem 60 anos quando os filhos nascem. Não desista das suas orações. Pode durar o tempo que durar, Deus vai atender as tuas orações. Deus vai ouvir as tuas petições. As tuas orações, elas não foram guardadas e encaixotadas lá no céu. As tuas orações estão diante do teu Deus. E na hora de Deus, Ele vai trazer a resposta às suas orações. Ele vai responder todas as tuas orações. Quantos podem receber esta palavra? Isaque semeou no capítulo 26 e 12, naquela mesma terra e colheu 100 vezes mais. Isaque fez a diferença no capítulo 27, não é? E agora nós já estamos entrando na história de Jacó, porque o capítulo 27 é o último capítulo de Isaque, quando ele manda Esaú fazer um guisado, e ele vai fazer o guisado, mas o Jacó engana o próprio pai Isaque. Interessante, né, irmãos? O Abraão esteve disposto de sacrificar o próprio filho para manter-se na verdade. A Rebeca sacrificou a verdade por um amor doentio pelo seu filho. Abraão, repito, ele estava disposto a sacrificar o filho para se manter na verdade. Rebeca estava sacrificando a verdade, mentindo para o próprio marido por um amor doentio pelo seu filho. O amor às pessoas é uma bênção, mas o amor doentio, irmãos, ele seja uma paixão, não é, entre jovens,
doentio. Eu sempre digo para o jovem, o camarada começa a namorar, já não vem para o culto, já entrega os cargos da igreja, mas que namoro de Deus que não é um negócio desse. Quando a gente namora ou se casa, o casamento precisa fortalecer, a esposa fortalecer a vida espiritual do marido e o marido ajudar a esposa. Agora ficar de um lado amarra daqui, amarra dali, não vai, não sei o que lá. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. Deus quer que haja união entre as famílias e que os dois sejam uma potência nas mãos do Senhor. Amém por isso, irmãos? E agora, eles estão nessa briga, nessa confusão, e a partir do capítulo 28, começa a história de Jacó. Jacó foi um homem de Deus, mas um homem que se converteu depois, não é? Ele tem a visão da escada, ele tem a coluna de Betel no capítulo 28, no capítulo 29 ele conhece Raquel, se casa com ela, né? O casamento com Raquel foram 14 anos trabalhando por amor a ela, e o versículo 20 diz que parece que foi assim, poucos dias, porque muito ela amava. Quando você ama o que faz, o dia não fica chato. Quando você gosta do que você trabalha, você não fica olhando para o relógio, 9 horas da manhã ainda, meu Deus do céu, não vai chegar a hora do almoço, não? Aí daqui a pouco olha, 9h30, quando dá 11 horas, o almoço é só meio-dia, aí almoça meio-dia, 1, aí volta a trabalhar. Pelo amor de Deus, até das 5 horas, hein? Parece que passa a semana e o dia não passa, irmão. Ora ao Senhor, pelo amor de Deus, muda de serviço, misericórdia. Quando você ama o que você faz, irmão, você nem vê o dia passar, porque quando você faz o que você ama e você ama o que você faz, os anos parece poucos dias aos seus olhos. Quem está me entendendo isso, irmão? Diga amém. Está na Bíblia lá. Muito que ele amava os seus olhos, os 7 anos pareceram poucos dias. Poucos dias. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós temos um movimento, né? Um movimento na cidade, pelas redes sociais, que é um movimento de fofoca nas redes sociais. E daí, as pessoas ficam espalhando fofoca de todo mundo na cidade. E eu estou começando a olhar o Facebook, e se crente daqui da igreja começar a curtir e comentar, eu vou chamar, não vou deixar tomar Santa Ceia não, porque fofoqueiro tem que ser disciplinado também. Por que adúltero é disciplinado, casal que vai para a cama solteiro é disciplinado e fofoca não vai? Tem que parar com isso, irmão. Fica dando risada, curtindo as coisas. Não, eu estou fora de fofoca, eu não tenho tempo para fofoca, eu não tenho tempo nem para ficar doente, porque eu estou com muito serviço, que Deus me guarde. E o irmão Jaciel também não, Jesus vai curar ele logo para trabalhar. Larga a mão disso. É uma fofocaiada na internet. Você viu, você ficou sabendo da última. Eu não sei nem da última, nem da primeira. Eu sei que eu tenho que pregar, amanhã eu tenho que vir na oração, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que viajar, voltar da viagem, estar no culto. Irmãos, em nome de Jesus, cai fora dessa fofocaiada na cidade. Você é muito melhor do que isso, e o nosso nível é muito maior. Nós somos príncipes e princesas fazendo a obra de Deus. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, depois do culto eu explico de novo. Agora, o texto vai dizer que Jacó, ele está casando com Raquel, e tudo que ele plantou, irmãos, ele vai colher. Não é brincadeira não, não é fácil não. Teve uma hora que ele começa a colher tanta coisa, que ele falou, olha, o Senhor mudou meu salário 10 vezes. Vai lá para o capítulo 31 e versículo 41. Já estamos terminando. Ele diz assim, capítulo 31 e 41 de Gênesis. Eu tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas filhas, 6 por teu rebanho. Mas o que diz o texto, irmãos? Mas o meu salário tem mudado quantas vezes? Você já pensou, irmão, você trabalhar, você ganha 1.000, você chega outro dia 900, chega outro dia 920, chega outro dia 800, e só vai caindo, pelo amor de Deus. O que ele estava acontecendo com ele? Ele estava colhendo. Cuidado com as suas plantações, porque uma hora a colheita chega. Vamos plantar bênção, vamos plantar amor, paz, perdão, alegria, vitória, para que possamos colher bênçãos na nossa vida. Você pode dizer amém? Jacó passa o val de Jaboque no capítulo 32, e agora sim ele se converte. Porque lá em Gênesis 27, o pai dele diz, meu filho, como é que é teu nome? Aí Jacó diz, meu nome é Esaú. E agora em Gênesis 32 e 27,
Deus diz: qual é o teu nome? Agora é Deus, não é o pai, agora tem que falar a verdade. Meu nome é, né, não sei se ele gaguejou, mas ele teve que falar: o meu nome é Jacó. E agora Deus muda a história de Jacó. Ele sai mancando do vale de Jaboque, ele passa a noite lutando com Deus, e ele sai mancando do vale de Jaboque, mas mancando, mas transformado. Oh, meu irmão, se Deus te marcar, glorifique ao Senhor. Você está marcado por Deus, mas você está transformado por Ele. Ele mudou a tua história, Ele mudou a tua vida, Ele mudou todas as coisas, e você pode glorificar o nome do Senhor aqui essa noite. Agora, ele se encontra com o irmão dele, se abraça depois de 20 anos, no capítulo 33, chora. Capítulo 34 há uma desgraça com a família de Jacó, não é? Em relação a Diná. No capítulo 35, ele agora, Deus manda ele ir para Betel levantar um altar, nasce Benjamim, e no capítulo 37 começa a história do nosso último personagem. E como a gente já ouviu a pregação aqui no domingo retrasado, eu não vou me ater à história de José. Esse moço, um sonhador, filho de Jacó, invejado pelos irmãos, vai para o Egito como escravo, esse que vai trabalhar com o capitão da polícia egípcia, Potifar, é preso injustamente, interpreta os sonhos, e depois de 13 anos que o pai achou que ele tinha morrido, o pai achou que ele tinha morrido porque levaram a túnica cheia de sangue, e vai lá comigo no capítulo 45, irmãos, olha que brado, é o brado que o Espírito Santo vai colocar na boca de alguns crentes aqui que estão recebendo essa palavra. 45 e 28 de Gênesis, 13 anos depois de luta, de choro, de luto, de saudade, o Jacó, agora Israel, dá um brado e diz: basta, ainda o meu filho José vive, eu irei e o verei antes que eu morra. Deus tem um basta para a sua prova. Deus tem um basta para o teu sofrimento, e Ele está dizendo para você esta noite que vai chegar a hora de você dizer basta. O Deus do céu ouviu a minha oração, basta, o Deus do céu mudou a minha história, o Deus do céu fez a diferença. Jacó agora abraça o seu filho José, ele falece, mas José abençoa os seus irmãos, e eu acho lindo o último versículo, o último capítulo 50, versículo 19, eu acho que é a marca deste livro, quando a Bíblia diz assim, irmãos: e José disse: não temas, estou eu em lugar de Deus, não temas, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida de um povo grande. Diga comigo: meu Deus vai transformar o mal em bem, para a glória do nome dEle. Quantos podem receber esta palavra? Este livro fala sobre a soberania de Deus. O teu Deus é soberano, Ele está aqui esta noite. Este livro está dizendo que o teu Deus é grande em força e em poder, e Ele não está preso ao tempo e ao espaço. O teu Deus é o Deus poderoso, e está dizendo nessa noite: eu tenho todo o poder para abençoar a sua vida. Esse livro nos mostra, irmãos, eu não li Gênesis 3 e 15, vocês já conhecem, mas eu vou ler para vocês: porém inimizade entre você e a sua mulher, entre você e a mulher, desculpa, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá dentro do jardim, o meu Deus prometeu: o meu filho vai nascer para ferir a cabeça de Satanás. O meu filho Jesus vai nascer para ferir a cabeça de Satanás. Nós estamos adorando a Jesus aqui esta noite. A Ele honra, a Ele glória, a Ele o louvor para sempre. Ele não apenas feriu, mas Ele golpeou o inferno, quando na cruz do Calvário Ele morreu e disse: Pai, está consumado a obra que o Senhor me deu para fazer.